Como garantir que você é um orientador profissional responsável? Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, saiba que ele faz parte de uma série de vídeos para quem se interessa pelo trabalho como orientador profissional e quer se aproximar dessa temática. Aproveite os outros vídeos da série também. Olá, eu sou Isis Grazielli, uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI. E nesse vídeo vamos falar sobre um tema fundamental para o bom trabalho do orientador: a ética. Afinal, como garantir que o nosso trabalho é responsável e positivo para a vida das pessoas? Ao longo desse vídeo, eu vou compartilhar reflexões e práticas para garantir que o nosso trabalho como orientadores profissionais seja sempre realizado de forma ética, respeitando a autonomia dos nossos orientandos, sem causar prejuízos na vida profissional deles. Vamos começar destacando o papel da ética dentro da orientação profissional. Quando falamos de ética, estamos falando de princípios que guiam nossas práticas e as nossas ações, assegurando que essas práticas sejam justas, transparentes, responsáveis. A orientação profissional, por lidar com decisões que impactam profundamente a vida de uma pessoa, exige uma postura ética rigorosa por parte do orientador, para que o orientando sinta que ele está em um espaço seguro e que as suas escolhas são respeitadas. E para seguir nessa conversa, eu preciso já te trazer uma orientação. Não recomende qual caminho seu orientando deve seguir. Um dos erros mais comuns na orientação profissional é que o orientador tente determinar qual é a profissão ou a carreira que o orientando deveria seguir. E esse é um comportamento antiético porque tira da pessoa o poder de decidir pelo próprio caminho dela. E eu entendo por que isso acontece. Muitos orientandos justamente chegam para nós querendo isso, querendo uma resposta clara, querendo que alguém diga a eles qual caminho eles devem escolher. Qual é a profissão certa para mim? Eu me daria bem nessa carreira? Você acha que eu tenho cara de qual profissional? Mas o nosso papel como orientadores é outro. Em vez de dizer qual caminho eles devem seguir, nosso papel é proporcionar ferramentas e reflexões para que eles próprios possam chegar a essa resposta. Imagine que um orientando chegue até você desesperado para confirmar se ele deveria seguir para uma profissão ou não. Tecnologia é um bom caminho para mim? Ao invés de dar uma resposta direta sobre isso, faz mais sentido você perguntar o que ele conhece sobre essa carreira, quais são os interesses dele, como ele se vê lidando com os desafios dessa profissão. Isso promove uma reflexão mais profunda e incentiva o orientando a desenvolver autonomia para lidar com os desafios dele. É por isso que muitas vezes a gente diz que a orientação profissional é mais sobre fazermos perguntas do que darmos respostas. O nosso trabalho não é garantir que o orientando escolha a profissão certa, mas sim ajudar ele a entender por que uma escolha faz ou não faz sentido para ele. Isso desenvolve nele a capacidade de que ele tome decisões conscientes e responsáveis para a própria vida. Isso ensina os orientandos a tomarem as próprias decisões, a caminharem pelas próprias pernas. Imagine uma situação diferente em que você se propusesse a dizer qual caminho seu orientando deve seguir. O que aconteceria dali a pouco? Todo momento de decisão do seu orientando faria com que ele ficasse angustiado, faria com que ele ficasse pensando: eu não sei resolver os dilemas da minha própria vida. Eu vou ter que ir lá, voltar naquele orientador para que ele me diga o que fazer a cada momento da minha jornada. Isso não desenvolve autonomia. Mas, além disso, nós precisamos falar da neutralidade do orientador. O orientador deve ser neutro e evitar impor seus próprios valores, crenças ou preferências sobre o orientando. Cada pessoa que vem para a orientação profissional traz histórias próprias da vida dela, traz expectativas e crenças sobre o que significa uma carreira de sucesso ou uma carreira feliz. Cabe ao orientador profissional garantir que essa visão que o orientando tem seja respeitada e que o processo de orientação profissional não se torne um espaço em que nós vamos impor as nossas crenças ou os nossos valores aos orientandos.
Um exemplo clássico disso é o caso de orientadores que acreditam, como crença pessoal deles, de que uma graduação, uma formação universitária é o único caminho para alguém ter uma carreira bem-sucedida. Talvez sejam orientadores que tiveram ótimas experiências com uma formação universitária e começaram a enxergar essa etapa como uma etapa necessária para a vida de todas as pessoas. Um caminho essencial para alguém alcançar melhores oportunidades no mercado. Só que nós, orientadores, se tivermos essa crença, não devemos transferir essa crença para o orientando. Especialmente se o orientando tem outras crenças sobre como é que ele gostaria de construir a carreira dele. Ou se ele não enxerga uma universidade como uma etapa relevante para a carreira dele. Se um orientador valoriza profundamente a formação universitária e ele vai atender uma pessoa que expressa fortemente o desejo de empreender, sem planos imediatos de entrar em uma faculdade, mesmo que o orientador valorize muito a formação universitária e tenha uma visão diferente sobre a importância de um diploma, ele precisa garantir que a orientação profissional respeite a decisão do orientando. Isso significa que ele não deve insistir ou tentar convencer o orientando de que a formação universitária é indispensável para o sucesso profissional. Nesse exemplo, a função do orientador é apoiar a decisão, ajudar o orientando a explorar esse caminho e a se preparar para os desafios que essa escolha implica. Esse exemplo demonstra a importância de o orientador manter uma postura neutra, acolhendo e respeitando as crenças e os valores de cada orientando. O papel do orientador é ajudar o orientando a refletir profundamente sobre as suas opções, a entender as consequências das suas escolhas e a garantir que ele tenha as informações necessárias para tomar uma decisão bem fundamentada. Se o orientador achar relevante, ele pode trazer informações sobre formações universitárias para esse orientando, mas ele deve fazer isso sem impor essa ideia, oferecendo um panorama equilibrado sobre todas as opções do mercado. Forçar uma visão específica sobre o orientando não só acaba com esse nosso objetivo de desenvolver autonomia nos nossos orientandos, como também prejudica o processo de autoconhecimento dos nossos orientandos. Mas quando o orientador valoriza o que é importante para o orientando, ele cria um espaço de confiança, que traz segurança. Um espaço de respeito onde o orientando sente que pode explorar seus próprios desejos, sem a preocupação de, naquele espaço, ter que lidar com os julgamentos de um orientador profissional. Já não basta a quantidade de vezes que o orientando tem que lidar com julgamentos fora do processo de OP, não é? A orientação profissional é justamente sobre apoiar alguém em seu caminho. Mas também faz parte da ética profissional evitar conflitos de interesse. É por isso que é tão delicada a situação de orientadores que querem atender ou acompanhar as decisões profissionais nesse formato de orientação profissional que busca autonomia, mas fazem isso com pessoas muito próximas ou até com familiares. É claro que você, como orientador profissional, mas também como uma pessoa que é conectada àquele orientando, vai ter interesses próprios circulando em torno dessa decisão que será tomada. Mas pensando em um outro exemplo, pode ser que você seja um orientador parceiro de alguma instituição e que você se beneficia quando orientandos vão estudar nessa instituição ou vão trabalhar nessa instituição. Não é por isso que você vai direcionar os seus orientandos a irem estudar ou trabalhar nesse lugar. Todo o processo deve ser focado no orientando, nos objetivos dele, nas necessidades dele. E outro ponto ético muito importante é não criar dependência. O orientador deve empoderar o orientando, para que ele se sinta capaz de tomar decisões na própria vida, mesmo depois do processo de orientação profissional, mesmo decisões que vão para além da carreira. Se o orientando sai do processo de OP com a sensação de que precisa consultar o orientador para todas as decisões que for tomar,
algo não foi bem conduzido ali. Então, ao longo do processo, você vai mostrar ao seu orientando como que ele pode continuar nutrindo o autoconhecimento dele, como ele pode buscar por informações confiáveis sobre o mercado de trabalho, como ele pode avaliar as próprias capacidades dele e como ele pode enfrentar os obstáculos do caminho de forma independente. Dessa forma, ele vai aprender a caminhar sozinho, e isso é parte fundamental do nosso trabalho. E aqui vamos caminhando para outros 2 pontos relevantes para que o seu trabalho seja ético. Um deles é o respeito à privacidade do seu orientando e à confidencialidade sobre as informações que ele compartilha com você. O orientador deve garantir que todas as informações pessoais e profissionais que o orientando compartilha com ele serão mantidas em sigilo. A preservação dessas informações é fundamental para que se mantenha aquele espaço de confiança, aquele espaço seguro, onde o orientando se sente confortável para expressar as dúvidas, os medos, as preocupações, os sentimentos dele, sem o receio de que essas informações serão compartilhadas com outras pessoas. Esse aspecto é mais do que uma obrigação profissional. É uma demonstração nossa de respeito pelas pessoas e pelos direitos delas. Então, confidencialidade é esse compromisso que o orientador tem com o orientando de não compartilhar as informações desse orientando, a menos que ele tenha autorização do orientando para isso. Informações como questões pessoais, desafios emocionais, planos de carreira, decisões profissionais devem ser mantidas em sigilo absoluto, mesmo quando se trata de um processo realizado em espaços institucionais. O orientador deve proteger as informações privadas de cada orientando e garantir que nenhuma informação seja compartilhada com professores, com diretores, com gestores, colegas de trabalho, chefes ou qualquer outra pessoa, a não ser que o seu orientando te dê autorização para isso. Esse sigilo profissional fortalece a relação de confiança entre orientando e orientador, para que o orientando possa refletir profundamente sobre as suas questões, para que ele possa ser honesto sobre as suas escolhas. Ele precisa sentir que está em um ambiente protegido. O medo de que as informações dele sejam expostas pode fazer com que ele não compartilhe elementos importantes com você, ou que ele não queira se envolver tanto no processo. Isso prejudica o trabalho. Por isso, essas regras de confidencialidade precisam ser combinadas com o seu orientando, comunicadas a ele desde o começo do processo. Mas existem situações em que essa confidencialidade pode ser quebrada? Eu já disse que em alguns momentos pode ser que o seu orientando te dê autorização de compartilhar certas informações com alguém. Mas será que existem situações em que você não teve a oportunidade de pegar essa autorização com o seu orientando e precise compartilhar informações privadas dele? Existem sim algumas situações extremas em que a confidencialidade pode ser quebrada. Isso acontece quando o orientador identifica que o orientando está em risco de causar dano a si mesmo ou a outras pessoas. Nesse caso, o orientador tem a obrigação legal e ética também de acionar as autoridades competentes ou os responsáveis do orientando para garantir a segurança, a integridade física desse orientando e de outras pessoas. Mas mesmo nessas situações, a quebra de confidencialidade deve ser feita com muita cautela, explicando ao orientando por que essa ação é necessária e como ela será feita. E dentro desse tópico de privacidade, de confidencialidade das informações, o orientador precisa prestar um cuidado especial aos processos, aos serviços que presta de forma digital. Muitas orientações profissionais são conduzidas de forma online, por videoconferência ou através de algumas plataformas ou pela troca de e-mails. E nesses contextos, é fundamental que o orientador utilize ferramentas que garantam a segurança das informações compartilhadas. Isso inclui usar plataformas seguras para reuniões online, armazenar adequadamente documentos de orientandos e usar sistemas de gestão de dados que protegem as informações dos orientandos.
Além disso, você pode explicar para o orientando como as informações dele estão sendo tratadas e protegidas, para que ele saiba que os dados dele estão seguros. Deixar claro que o orientador segue boas práticas de privacidade reforça a confiança no processo e assegura que o orientando está sendo tratado com devido cuidado. No caso de orientações em grupo, a questão da confidencialidade passa a ter uma camada extra de complexidade. Diferente das sessões individuais, onde a garantia do sigilo é combinada entre orientando e orientador, a OP em grupo tem múltiplos participantes, o que aumenta o risco de vazamento de informações pessoais. Nesse tipo de trabalho, é importantíssimo que o orientador crie um ambiente em que todos se sintam responsáveis por preservar as informações daquele grupo. No início de qualquer trabalho em grupo, o orientador deve deixar claro que as informações compartilhadas ali são confidenciais e que todos têm o dever, a responsabilidade de manter em sigilo as informações que forem compartilhadas ali. O que for dito aqui, fica aqui. Vamos criar juntos um espaço seguro para todos os participantes. Isso pode ser feito através de acordos formais e informais, através de contratos escritos ou verbais. O que precisa acontecer é que todos os participantes estejam cientes de que estão se comprometendo a respeitar a privacidade de todos os participantes. O orientador também vai ter que monitorar esse ambiente para garantir que os combinados estão sendo seguidos. O fato de saber que as informações compartilhadas são privadas faz com que o orientando se sinta tranquilo para tomar decisões que são realmente suas, sem interferência externa ou sem pressões indevidas. E por fim, vamos para o último tópico, que é o de reconhecer os limites do orientador. A ética na orientação profissional também envolve reconhecer os limites desse trabalho, até onde dá para ir. E embora o trabalho de orientação profissional seja valioso e possa ajudar muito um indivíduo, tem momentos que esse orientando pode precisar de ajuda que vai para além do que nós podemos oferecer em uma orientação profissional, como questões emocionais, questões de saúde mental, questões de relacionamento ou mesmo questões de recolocação no mercado de trabalho. E ser ético nesses casos é reconhecer quando faz mais sentido encaminhar esse orientando para um outro profissional, para que esse outro profissional possa ajudar a cuidar dessas questões. Porque são outras especialidades que podem ajudar o orientando com outras necessidades. A orientação profissional tem um foco específico, ajudar o orientando a tomar decisões de carreira, refletindo sobre suas habilidades, seus valores, suas competências e o mercado de trabalho. Mas ao longo do processo podem surgir outras questões que vão para além disso e que precisam ser trabalhados com outro profissional. Não é papel do orientador profissional atuar como um terapeuta. E mesmo orientadores que têm alguma certificação para atuar como terapeuta não deveriam misturar os dois trabalhos, porque isso gera confusão para todos os envolvidos e compromete a qualidade de ambas as práticas. Então, é importantíssimo ter clareza de onde acaba a orientação profissional e começam as ajudas de outras práticas. Por isso que é tão legal quando um orientador tem uma rede de parceiros, ele tem contatos profissionais que cuidam de outras questões, que são de outras especialidades, para que ele possa fazer esses devidos encaminhamentos, respeitando os limites de cada área de atuação. Mas além de um possível encaminhamento que você vá ter que fazer com algum orientando, é importante esclarecer com todos os seus orientandos no início do processo qual é o escopo daquele trabalho que vocês vão realizar juntos. Porque muitas vezes orientandos chegam com expectativas altas, expectativas amplas, achando que o orientador vai resolver todos os aspectos da sua vida. Mas o orientador precisa alinhar expectativas e deixar claro que o trabalho será focado nas escolhas profissionais. Em resumo, garantir que o orientando receba o suporte adequado, seja da sua parte ou por parte de outros especialistas, é um dos principais aspectos da atuação ética na OP. Isso mostra um trabalho responsável, comprometido e promove o bem-estar e o crescimento integral dessas pessoas.
sem comprometer a qualidade do processo de orientação profissional. E ao seguir essas diretrizes éticas, nós garantimos que o orientando saia fortalecido do processo, capaz de tomar decisões por conta própria e seguir para as próximas etapas da vida. E se você quer aprender como continuar se desenvolvendo nas suas próximas etapas como orientador profissional, se esse é o tipo de trabalho que você valoriza, clica aqui para curtir esse conteúdo e já clica também para se inscrever no canal e ser avisado sobre os próximos vídeos. Se você quer continuar se aperfeiçoando nas suas próximas etapas enquanto orientador profissional, eu também te convido a fazer parte da nossa plataforma gratuita para orientadores profissionais, onde compartilhamos semanalmente novos conteúdos e mais recursos para apoiar o bom trabalho na OP. O link para fazer parte da plataforma está aqui na descrição desse vídeo. Te espero no nosso próximo conteúdo. Até lá!